mais um Aventurando. Eu sou o Rafael Monstro, aqui com meu amigo Márcio Moreira. E aí, Márcio, tranquilo? Fala, meu povo! Estamos aqui para esse momento lindo. A gente veio hoje preparado para um tema que veio direto do YouTube. Mas antes disso, eu tenho que te perguntar, não tô achando. por onde, Márcio, você se aventurou essa semana? Cara, Você fez algo diferente essa semana? Fiz algo diferente. Eu participei nos últimos minutos da RPG de ano. Ah, que maneiro. Eu não ia participar. Teve gente até que mandou, peço perdão pro Bill, mandou, Márcio, dá uma lida pra mim no meu sistema, mas por questão de ética eu não peguei no dele pra ler. É Eu verdade. participando no meu, eu não queria que se acontecesse qualquer coisa, sei Tivesse lá, parecido, né? parecido ou parecer que eu dei uma dica errada. Então peço mil perdões pro Bill, ele mandou, pô, dá uma olhadinha pra mim, eu respeito muito o trabalho de vocês e tal. E eu não abri, Bill, até porque eu não tive tempo nenhum, eu tive que fazer esse RPG às pressas na madrugada de ontem pra hoje. Caraca, velho, que Então eu doideira. escrevi um RPG de 12 páginas de 1.800 palavras em 8 horas, na madrugada. Caraca, sei, vocês estão muito realmente na pilha de fazer esse sistema. O Batistão disse que também participou. É. Caraca, gente, então tá, né? Eu, nessa semana, me aventurei, talvez, quiçá, um novo vício, que será Baldur's Gate 3. O joguinho de computador novo de Dungeons and Dragons. Que joguinho gostosinho, cara. Inclusive o Oret Drake jogou comigo, ele tem um multiplayer bacana, a gente jogou junto com o Gordirro, com o Pereira. Foi muito legal, cara. Jogatinazinha muito maneira. Pra quem jogou um Divinity, que é o jogo que deu base, né? O mesmo desenvolvedor. Cara, joguinho muito delícia de jogar. Tá no Early Access ainda, pra quem quiser ainda pegar. O jogo ainda vai ser desenvolvido, ele lança mesmo, acho que pra valer só no ano que vem. Mas já tá muito, muito bacana de brincar. E você conseguiu resgatar aí o comentário? Se não conseguiu, Márcio, depois a gente bota um na edição, ou comenta embaixo no outro. Pro amigo que falou, foi um comentário do YouTube que ele colocou sobre descrição. Isso aí. Ele queria saber mais sobre descrição, principalmente descrição em terror. E eu falei assim, temos um tema. Temos um tema. Bom, porque isso tem a ver, inclusive, com a nossa metodologia um pouco, porque fala de imersão, né? E eu realmente não vou achar, eu não vou ficar olhando para o lado aqui, eu vou ficar olhando para vocês, porque eu não estou conseguindo, eu peço desculpa, mas depois a gente coloca as devidas... Você sabe, você do YouTube que está nos acompanhando agora, se está acompanhando no YouTube de novo, você sabe, se está ao vivo também, você sabe que esse tema é um oferecimento do Perdidos no Play para você. E acho que é bacana também, até pra gente deixar registrado pra galera, assim, você que tá assistindo a gente pelo YouTube, o seu comentário é muito importante pra gente, a gente leva em consideração o que vocês escrevem e tudo mais, então deixem sempre os comentários que vocês, quando quiserem, né, quando tiverem vontade, mas assim, deixar bem claro que faz toda a diferença pra gente. E esse episódio é pra gente falar um pouquinho sobre como a gente descreve no nosso RPG, né? Como que as descrições funcionam, como é que você consegue fazer ela de uma forma imersiva, quando você consegue dar variações nas descrições, né? Quando vale a pena mudar. Então eu já começo perguntando pro Márcio, que eu gosto de perguntar quando as pessoas bebem, que é pra dar aquela acelerada, né? Falar, meu Deus, vou engasgar ou não vou engasgar? Márcio, o que é uma descrição imersiva? Uma descrição imersiva é aquela descrição que traz o jogador para dentro do mundinho. Porque o objetivo do RPG não é interpretar papéis. Não é ganhar de alguém. Não é comer pizza. Tudo isso faz parte do RPG. É que nem o cara que vai jogar futebol e aí fala, hoje eu tô a fim de dar um carrinho a alguém. E não só isso. O jogo hoje não vai valer gol. O que vai valer ponto é a quantidade de carrinho que cada time dá. Mas vou te falar, eu já tive amigo que ia jogar futebol só pra dar carrinho. Mas o futebol, ele
o futebol ele só passou a existir graças ao gol, É verdade, o futebol tem um né? Mesmo objetivo que bem tenha sido definido, né? mudado depois os objetivos, criado variações do futebol, ele surgiu em torno do gol, né? Verdade. Então, o objetivo do RPG é você entrar num mundinho. É isso. As pessoas querem imergir numa outra vida. E Isso quando eu aí. digo imergir numa outra vida, não é interpretar apenas um papel, é imergir no mundo a qual aquela vida Isso. vive, Igual na onde história que aquele eles vivem. personagem tá, né? Exatamente. Exatamente, exatamente. E a descrição imersiva é aquela que colabora para que isso aconteça com mais facilidade, com maestria, entendeu? Uhum. Essa é a descrição imersiva. É legal também a gente lembrar que, assim, a descrição, né? A gente vai falar isso ao longo do episódio. É uma coisa que também dá pra ser treinada, né? Sim, Dá pra você evoluir na sua descrição e você ter inspiração e tudo mais. Mas você precisa pensar nisso como um elemento que para você treinar, pra você melhorar, pra sim, você evoluir, porque a descrição é é parte fundamental na construção de uma experiência inesquecível, né? De RPG, você caprichar na descrição ou você ter soluções descritivas e tudo mais, né? Não depender tanto de muletas visuais, por exemplo. com certeza. Embora as muletas visuais tenham seu papel e elas Ou sim. funcionam sinergicamente, olha a palavra difícil do dia, sinergicamente com a descrição, entendeu? Uhum. E outra coisa que também é bastante legal da gente pontuar aqui nesse começo, que a gente tá falando em descrição, muita gente costuma pensar que a descrição é algo exclusivo do mestre, né? Não, Mas a gente sempre deixa claro para quem acompanha aqui os aventurandos, para quem acompanha nosso conteúdo, o mestre é só uma outra figura de jogador que está ali na mesa, é só um outro papel de jogador que está ali na mesa. Então, descrição, pensar na descrição, tentar melhorar a sua descrição, também é função, também é parte dos jogadores, né? Os jogadores sim, também colaboram com uma narrativa mais imersiva quando eles capricham e se dedicam na narração, né? com certeza. E tem uma outra questão aí também. Quando o jogador ele consegue ajudar os demais que estão ao lado dele a emergir, até mesmo o mestre emergir naquela história, o mestre ele percebe isso e isso serve como um feedback ao longo do jogo de que tá todo mundo ali sintonizado, tá todo mundo ali meio que na mesma vibe. Ó, quem o Rogerinho fala com a energia lá em cima, Energia, Rogerinho. ó, Aí isso aí é muito bom, isso é saudável, tá todo mundo ali. Às vezes você parece que é uma interpretação, uma representação de papéis, mas não é. Às vezes o cara só tá caprichando na hora de dizer o que o personagem dele tá fazendo, na hora de fazer uma ação ele tá tomando bastante atenção naquilo. E isso é um ingrediente muito importante para o que a gente vive falando na metodologia 3-2-1, que é uma experiência inesquecível de RPG, né? Você viver uma experiência inesquecível de RPG passa por uma boa imersão. isso aí, isso aí. E as pessoas podem começar falando, mas então, o que seria uma boa descrição? O que seria para ser uma boa descrição, ela tem que ser uma descrição longa? A descrição longa pode ser ruim num RPG? O que você tem a dizer pra gente sobre isso, Márcio? Cara, eu não acredito que exista descrição longa demais. Eu acho que o que existe é descrição chata demais, Uhum. sabe? Agora, uma descrição longa demais tem uma probabilidade maior de se tornar chata demais para alguém. É verdade. Então, se você quer arriscar, viver perigosamente, faça sempre descrições longas. Estou dizendo para você não fazer descrições longas? Não. Estou dizendo para você usar com responsabilidade uma descrição longa. Vou botar uma palavra no seu bingo de vocabulário. Tem que usar com parcimônia. Isso que eu ia falar, parcimônia. Olha aí. Eu tava vendo essa palavra chegar. Você viu ela virando a curva. Você viu lá? Virando Eu fiz um o foreshadowing. pezinho foi aparecendo, Eu exatamente. fiz o foreshadowing do seu vocabulário. Então, a gente precisa ter isso em mente, assim, a descrição longa, ela é uma descrição mais que acaba dando muito spotlight pro mestre, e não é bom. O mestre, ele é o guardião da 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 equalização de tempo do spotlight, saca?
Ele vai passando o bastão do tempo, né? Para as pessoas na mesa, ele controla o reloginho. Exato. E até aquele que tá com pouco tempo, ele tem que ter esse feeling e sentir e trazer pro jogo. Isso aí. Entendeu? E aí você vai dosando isso, dosando, e você saber que você está exagerando demais na descrição, a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer isso, pode ajudar você a equalizar isso. Porque tem mestre que você repara bem, principalmente nos jogos online, eu não estou me eximindo não, às vezes eu peco e peco muito, isso é um defeito que eu tenho. Vai passando a barra de rolagem, vai avançando, vai dando uma avançada, assim, numa streaming qualquer, né? Pode ser nas nossas mesmo, não estou criticando os outros não. E você vai vendo onde vai caindo, na maioria das vezes, os pontos aleatórios da barra de tempo do vídeo. Se quase sempre cair numa fala do mestre, cara, bota assim mais 20 vezes, tu vai avançando. Pô, eu falei, caramba, o cara fala mais do que os jogadores. Então você tem que ter essa. Se a minha mesa estivesse sendo gravada e alguém tivesse que rolar a barra de rolagem dessa mesa, a barra de tempo dessa mesa, será que mais de 50% das vezes que eu estou avançando, que eu estou jogando um ponto qualquer do tempo, né, desse progresso da mesa, dessa sessão, vai cair comigo falando? É uma pergunta a se fazer. Então, para começar a entrar definitivamente na pauta, eu vou te perguntar: por que é necessário ou é preciso se utilizar de descrições imersivas numa mesa de RPG? Porque o contrário da imersão é a distração. A Rapaz, eu não tinha imersão, pensado nisso. a imersão, ela é um sonho, e a distração, ela é uma reclamação constante na mão, na maioria dos jogadores. É um know-how de perguntas dos jogadores. O que mais perturba vocês é jogador mexendo no celular, gente falando de outra coisa fora da mesa, em off-topic, enfim. Entendeu? A gente costuma dizer que o cara da dinâmica gosta desse tipo de coisa, mas a gente tem que dosar. Não é porque o cara curte, o cara da demanda da dinâmica. Quem acompanha a gente sabe que a gente fala bastante das 3 demandas, o cara da dinâmica. A gente um dia vai fazer um episódio inteirinho só sobre as três demandas. Mas até esse episódio não vi, vou adiantar para vocês. Existem 3 demandas básicas no RPG que todo mundo procura, que é o desafio, a descoberta e a dinâmica. E a dinâmica é aquela demanda, aquela busca que o, o jogador tem de querer interagir, de querer viver aquele momento lindo, de querer estar ali com aquele pessoal, de comer uma pizza, de falar off-topic, de dar aquela sacaneada, de botar uma pilha. Mas mesmo assim, tem que saber dosar, porque não é esse o intuito. Se fosse assim, só se reunia para jogar, para soltar papo. Verdade. Entendeu? Para bater papo para jogar papo pro alto. Então, calma. Tem que saber dosar. Você tem que saber deixar a galera fazer um comentário por fora, não ficar estressadinho, mas também trazer de volta se a galera estivesse perdendo muito, viajando muito, entendeu? Fugindo muito do mundinho. E uns exemplos, por exemplo, de quando as descrições imersivas funcionam e quando elas acontecem, que a gente gosta, por exemplo, quando tem aqueles filmes que tem a presença de narrador, né? Ou quando tem algum voice-over, que a galera vai descrevendo a cena pra você. Tem uns que interagem com o personagem olha pro narrador e tudo Alguns mais. funcionam muito bem. Eu costumo gostar, eu costumo ter boa vontade quando tem essas coisas, mas se não for bem feito, fica uma catástrofe, uma caca. Entendeu? São comprovações de que a descrição ela funciona. E na verdade, esse elemento narrativo nos filmes e séries, elas vêm de um outro lugar. Elas vêm dos livros. A descrição em um livro de ficção é sinônimo de que momentos da história da literatura que você está ali envolvido ali, né, naquele momento ali, ela funciona ou não. Ela é um sinônimo da história. Quando alguém fala assim, poxa, aquela história é muito boa, quase sempre o modo de escrever do cara é muito bom e quase sempre está se referindo à descrição. Já reparou isso? É verdade. A descrição e coisa e tal. A descrição geralmente ela é sinônimo de um tempo literário. Deixa eu me ajeitar aqui Boa. Prossiga no seu relato. Vamos lá. Geralmente literaturas muito antigas costumam ter descrições muito detalhadas e longas. Vide Tolkien, vide Verdade. Machado de Assis, né? Claro que tem algumas pessoas que são mais à frente do seu tempo, né? O C.S. Lewis ele tem uma descrição mais levinha,
Até porque o público dele não era mais infantil e tal. Então, assim, quer dizer, infantil, depende da obra do C.S. Lewis, né? Tem uma parte do C.S. Lewis que é toda de teologia. Mas ele tende a ser mais leve. Mas na maioria das vezes, essa galera das antigas tem essa coisa de descrever detalhadamente, porque a descrição é meio que o autor mostrando eloquência. É como se fosse o mestre mostrando eloquência. Nos filmes modernos e livros modernos, eles tendem a ter a tal cena que a gente fala na metodologia 321, na nossa metodologia, que é a cena acelerada, a cena arrebatadora. Você pode ver os filmes mais os modernos, eles não tem nem o lettering. Antigamente, filmes bem antigos começavam já com o lettering, subia apresentando né? os personagens. Não subia, ia aparecendo. Isso. E aí, tendo a abertura e aparecendo. Velho, você não tem mais isso hoje. Você não tem, já começa no pau. O crédito fica no final. Já começa no esquema Michael Bay. Explosão, carro capotando. Exato, exatamente. Então, você tem essa coisa da descrição moderna, tentar ser mais dinâmica, tentar ser mais fluida, para poder engajar rápido e jogar a pessoa para dentro da parada. E a metodologia 321 é um pouco inspirada nessa linguagem. A gente não está falando que a antiga é errada, mas vai ter momentos que você vai precisar ser mais descritivo. Inclusive, a gente fala na própria metodologia, e a gente fala aqui o tempo todo no nosso conteúdo, que tem alguns tipos de RPGs que não pedem uma cena, como é que eu vou dizer, uma cena arrebatadora. Tem que ser uma coisa um pouco mais cadenciada. O ritmo é isso, mais cadenciado, mais lento, Exatamente. Né? Então, cabe ao mestre saber qual o momento que ele vai usar. Como se fosse as ferramentas, ele tem que saber qual ferramenta que ele vai usar. E a gente fala também da variação de ritmo, da importância, né? A gente fala ainda mais um pouquinho disso mais na frente dessa pauta, né? De que você nunca deixar os jogadores plenamente acostumados com o que você faz, né? Para você não se tornar previsível, né? Acho que isso também passa um pouquinho por esse... A última coisa que o mestre quer é ser previsível. Isso aí. A última coisa que ele quer. Até entendeu? porque, e não ser repetitivo também. Até porque assim, se a gente estiver pensando em um grupo de jogo que é um grupo fixo, um grupo que joga sempre, e que se você pensar em muitos grupos que são assim, não tem revezamento na figura do mestre, né? Que muitos deles têm um mestre fixo, se ele vai estar mestrando para os mesmos jogadores sempre, a probabilidade dos jogadores sacarem como é que é o processo de criação ou de levada desse mestre, né? Ele vai acontecer uma hora ou outra mesmo. E se você não der umas viradas ou alguma mexida, alguma oxigenada, a história vai cair na previsibilidade. Exatamente. É desse jeito que a coisa funciona. E aí a gente começa a falar de como fazer uma descrição imersiva. Como que a gente pode fazer esse diacho dessa descrição imersiva? Ramon, a gente falou aqui muito do tamanho. Sim. O tamanho é documento? Não, o tamanho depende. Você pode fazer a descrição pequena, a descrição grande. É igual o esquema do Goodyear. Potência não é nada sem controle. Olha só, cara. Das velhas. Essa é da propaganda velha. Mas você tem que, antes de saber o tamanho da descrição, você tem que saber para que tipo de situação. A gente falou um pouco de terror, a gente falou um pouco disso tudo, né? Mas tem vezes que você vai precisar, vamos supor que você está num ambiente de mistério, investigativo. Você vai precisar, como mestre, descrever um pouco mais. Por quê? Porque se você deixar solto alguma pista, o jogador vai matar que aquilo é a pista. Sim. Você tem que fazer num pacote só de informação, tudo que tem na cena, isso aí. E ali no meio você joga a pista. E aí o jogador ele vai chafurdar, ele vai perguntar, alguma coisa pode saltar os ouvidos dele. Essa parada aí, essa cômoda tem gaveta? Tem. Vou lá na gaveta, vou olhar. E por favor, dependendo do que o jogador falar que vai fazer, tu não precisa jogar, eu já vi gente fazendo cheque de percepção em gaveta, brother. Se o cara já falou que vai abrir uma gaveta, se tem alguma coisa lá, deixa ele achar. A gaveta só tem 2 itens dentro da gaveta, cara. 2 coisas dentro da gaveta.
e o cara rola. Não faz sentido nenhum, Não, cara. até Teste de faz sentido, percepção em porque eu gaveta. quando abro uma gaveta, eu falho no cheque de percepção. Se ela tiver mutuada, Ramon. Não, mas às vezes é aquela coisa. Já viu você Tem um procurando monte de coisa dentro da gaveta. Mas tudo bem se tiver um monte de coisa. Quando você é adolescente, você vai procurar uma coisa na gaveta, aí você não acha. Aí você fala, mãe, cadê minha camisa que tava aí? Ela fala lá da sala. Se eu for aí achar, eu vou te dar uma chinelada. O que acontece? Na hora ela vem e acha, irmão. As mães fazem um check de perception muito melhor que a gente, essa é a verdade. Ai, ai. Gente, não tô baleado não. O pessoal tá perguntando aqui, uma impressão minha ou o Márcio tá baleado hoje. É porque, como eu falei, eu fiquei na Jam, madrugada, fazendo um jogo de RPG, escrevendo um jogo de RPG do zero. A madrugada toda. E quem tá um pouco E baleado é a minha internet do não Márcio. a minha internet não está ajudando em nada pra variar, né? Pra me tirar do sério. Em Acontece. breve teremos som novo, mas a internet continuará a mesma, por um tempo ainda. Mas vamos lá. Então, não façam cheque de percepção, a não ser que seja pra achar um fundo falso. Entendeu? Um fundo falso seria um bom cheque de percepção. Você, tem um fundo falso na gaveta. Aí, beleza. Entendeu? Tem um envelope na cor do fundo que se confunde com fundo, aí de propósito. Beleza, agora só tem uma gaveta. Tem que olhar debaixo da cama, só tem um objeto lá de voodoo. Não, então, mas eu vou um pouco além ainda. Uma gaveta com fundo falso. Se você não fez qualquer tipo de foreshadowing para fundo falso, exato, eu ainda não pediria rolagem pro cara. Porque assim, se o cara falar, vou abrir a gaveta, e você não dá a entender em nada que talvez possa, que ele vá perceber, que ele possa buscar um fundo falso em uma gaveta, porque então, senão você precisa ter um jogador bem investigativo. Um cara, e é o que a gente fala, né? É importante que o jogador também descreva as ações dele, o jogador também descreva o que ele tá fazendo. Mas, sei lá, você vai jogar com um novato pela primeira vez numa mesa de Cthulhu. Pode ser uma pessoa que não tem muita referência de livro ou filme investigativo pra ficar procurando fundo falso em coisa, né, cara? Como que seria um foreshadowing de um fundo falso? Boa pergunta. De uma gaveta. Então, eu falaria que a madeira do fundo, a cor é ligeiramente diferente das bordas. Boa. Que ele é a única coisa na gaveta que é mais nova do que o resto da gaveta. Isso. Do que o resto da cômoda inteira, parece que é só o fundo que é. Embora isso esteja muito na cara que ali tem um fundo falso. Mas o cara já abriu a gaveta. Se o cara não abre a gaveta, nem isso ele ia ver. Boa ideia. Ou você fala assim, cara, você abre a gaveta e estranhamente, ou você abre a gaveta, melhor ainda, estranhamente não, porque estranhamente tem alguns adjetivos que você tem que tomar cuidado para não parecer que você está pensando pelo jogador, pensando pelo personagem do jogador. Melhor, você puxa a gaveta e você fala, você sente ela mais pesada do que as demais quando você abre. E ela está vazia. Boa. Entendeu? É uma boa forma. E aí o também. cara vai ter que... mais pesada do que as demais, ela está vazia. Cara, vou ver se tem um fundo falso. Matou. Isso. E se o cara E outra coisa, se o cara já falou isso, não rola mais nada, cara. Ele tá procurando um fundo falso. Exato. Entendeu? Não faz o cara rolar um dado. E você vê que você descreveu um pouco mais, né? Você não só abriu a gaveta e tá vazia. Não. Você abre a gaveta, ela aparentemente parece mais pesada do que as demais gavetas. E ela está vazia. É importante pausas. É importante um certo condicionamento. Ou um outro foreshadowing para isso. Você abre a gaveta, mas quando você puxa, você acha que ela é um pouco mais rasa do que parece ser quando você abre. Excelente foreshadowing também. E por aí vai. Entendeu? Então tem a ver com essa coisa do tamanho. Tá? Outra coisa que eu gosto de fazer bastante também é descrever primeiro e mostrar depois. Como que é isso? A gente está elencando aqui alguns hábitos, tá, de descrição. E esses hábitos de descrição, a gente está tentando evitar alguns clichês. Por exemplo, o pessoal fala muito por aí de descreva somente 3 coisas. Eu sempre achei estranho essa coisa de numerar. Quando descrevi uma, descrevi 2, será que eu descrevi 3? Eu sempre achei estranho isso, entendeu? É um bom exercício, mas nem sempre você vai ficar só com descrição e a gente vai falar sobre isso, tá? Então a gente tentou falar algumas coisas que tentem ser um pouco diferentes do que vocês ouvem por aí, tá? Mas essas outras dicas também são válidas, beleza? Não é só isso aqui que vocês vão fazer. Então,
descrever primeiro, mostrar depois. O que que isso significa? Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a gente tende a descrever e aí traz algum elemento, um prop, um handout, uma música, alguma coisa, um ruído, e a gente não sabe, às vezes fica meio que uma coisa meio atabaloada, né? Primeiro a descrição ou vai junto ali logo, ó, tá, aparece isso, aí mostra o handout. Calma, a tal da eloquência que a gente falou no último Aventurando, de se preocupar com cada parte da narrativa, se preocupar com cada coisinha. Descreveu? Espera. Por quê? Primeiro eu vou falar dos ruídos, da música, tá? Tem gente que costuma falar assim, você ouve um ruído, tá? Tu ouve um ruído. E aí você... Beleza, ouvi um ruído. E esse ruído é esse aqui. Aí tu... Pô, cara, bota o ruído. Não fala ouve um ruído. Bota o ruído. Entendeu? Os caras estão conversando. Tenta criar uma situação em que eles estão conversando. A gente vai falar um pouco sobre descrição arritmada, tá? Mas eles estão conversando, tá? Você, sem esperar alguém terminar de frase nem nada, você mete o ruído. É um grito. Um áudio de um grito. É um trovão, né? É uma chuva. Estranha. Uhum. É uma música estranha. Numa mesa minha que eu fiz lá na Holy Players, eu botei, tinha uma hora que eles acionam que parece ser uma armadilha. E aí fica uma tensão, porque eu falo, ó, vocês ouvem um clique, você pisa e ouve um clique. Eu falo do clique da pisada. Mas eu não falo que logo na sequência, nos alto-falantes, começa a tocar uma música. E começa a tocar de uma maneira distorcidaça. Distorcidaça. Aquela música do samba lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Só que distorcido como se fosse uns alto-falantes antigos, aqueles estourado. Boca de lado. Sei. Estourado. Cara, estranhíssimo. E aí o pessoal ficou, caramba, que parada é essa, brother? Mas muito alto. E eles achavam que havia uma explosão. Eles não esperavam que havia um som de explosão. Eles pensavam que ia narrar a explosão, porque eu falei, você ouviu um clique. E eu soltei a música. E eles, que parada é essa? E ficaram, caraca, e dá um estranhamento, porque a música tá toda daquelas onduladas, tipo de disco, velho. E quando termina a música, eu botei um som ainda mais alto, como se isso fosse possível, de metralhadora. Ou seja, ali naquele momento... eles se tocaram que em algum lugar disparou uma armadilha. A armadilha veio depois da música. Eles deram aquela estranhada. Eu esperei ver o que eles iam fazer. Alguns perguntaram, mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Vocês estão vendo isso? Eu só falava isso. Eu não precisava de escrever mais. Eu soltei a música. Vocês estão vendo isso. Mas, caraca, eu vou... De onde está vindo? Está vindo do alto. Eu só tentei apontar para não estragar o som. Aí eles, tá, alto-falante. Eu fui sendo monossilábico, saca? Eu vou tentar tirar um desses alto-falantes, porque eles estavam num ambiente que podia chamar muita atenção, porque era mutant, então eles não estavam querendo atrair criaturas da zona na qual em que eles estavam. Eles começaram a tirar para o alto, a música acabou, e aí começou o som de tiroteio, e eu pedi para fazer uma rolagem para ver quem ia ser acertado pela ponto 30, que do nada aparece no meio dos lixos, assim. Uma armadilha que era uma ponto 30 giratória. Então eles tinham que tentar se esquivar, fugir, se esconder, procurar abrigo de alguma forma. Então eles ficaram preocupados com o som, em vez de se abrigar ou qualquer outra coisa. Então isso tudo foi um sequenciamento de foreshadowing, vamos colocar assim. Então, quando você for fazer um ruído, joga o ruído às vezes para surpreender. Entendeu? Ou só bota assim, então vocês ouvem e solta. Mas não fala, vocês ouvem o som de uma mulher gritando e solta o som. Então, pra quem tá jogando online, né, hoje em dia, ou pra quem vai pra mesa presencial e leva a caixinha de som e tudo mais, faz dessa forma, testa colocar o som pra tocar sem falar nada com os jogadores. Essa experiência que o Márcio falou é bem bacana, porque você tá dando o elemento, né, você tá usando o sentido da audição deles
sem você estar descrevendo o que eles estão ouvindo. Eles estão de fato ouvindo o que o personagem deles estão ouvindo, né? Sim, Eu acho que os handouts sonoros usados dessa forma são muito legais mesmo. exatamente, exatamente. E tem Então, também a parte quando a gente fala de handout, né? Tem muita gente que gosta de procurar, eu mesmo gosto de muito handout visual, eu gosto de catar muita referência no Pinterest, uhum, gosto de pegar muita coisa. Primeiro eu gosto de ter a imagem e depois pensar em criação em cima dela. Me facilita muito. Eu sou um cara acho que muito visual, então quando eu tenho alguma coisa já desenhada na minha frente, acho que me ajuda a minha imaginação. Só que você, na figura do mestre, por exemplo, eu acho que é bacana você pensar nos casos em que você tem aquela figura pronta que você vai mostrar para os jogadores. Você pode até abrir ela só para você antes de mostrar para os jogadores, e você começa a fazer a descrição dela com palavras para deixar que os jogadores criem, né, a primeira imagem que ele tem dessa descrição seja feita na imaginação deles. Primeiro eles vão bolar o que eles acham do que aquilo que está sendo descrito, e depois que você termina de fazer a sua descrição, você deixou eles imaginarem, você deixou a mente deles trabalhar, aí você entra com um handout, um show to players, um show to all, e aí eles vão ver se o que eles imaginaram batia com o que estava entrando. Isso é uma forma até de você mostrar um pouco elementos que são estranhos, né? Elementos que não são do mesmo mundo dele. numa streaming, por exemplo, a gente tem a preocupação de descrever o máximo, porque a gente pode ter pessoas com algum tipo de limitação visual, ou que Ou esteja apenas ouvindo ouvindo, o nosso exatamente. programa. Então a gente sempre tem essa preocupação. Numa mesa você não teria essa preocupação a mais, tá? Outra questãozinha também, talvez você não precise mostrar o handout. Você descreve, você tem um handout e espera. Por que espera? Aí eu vou explicar uma coisa. Jogador é um bicho que cria alguma. Ele, quando começa a sacar colher do mestre, ele começa a hackear o mestre. O que é hackear o mestre? Existe uma frase que o pessoal costuma falar que é: se tem handout, tem ficha, se tem ficha, pode morrer. É verdade. É igual jogando online, quando o mestre te joga pra uma cena de mapa. E aparece token. Apareceu o token é porrada, né? Exatamente. Então, assim, se apareceu o handout, se o cara botou handout, e o pessoal tá com essa parada na cabeça, você foi previsível. Principalmente se você não criou um blefe. Como assim? O que eu costumo fazer? Apareceu um personagem que não é importante. Eu vou descrever, depois eu mostro handout. Ou apareceu um personagem que não é importante. Eu de cara já mostro handout. Aí o pessoal vai ficar com esse negócio de que, se tem handout, tem nome, tem ficha, se tem ficha, pode morrer. Beleza, não é importante. Vai passar o tempo, eles vão começar a perceber talvez que não seja importante. E aí eles vão criar e falar assim, cara, isso que o Márcio falou, isso que o Márcio fez, furou aquilo que a gente acreditava. Ou você pode começar já esse ciclo de blefe, já reforçando o que eles acreditam. Você pode mostrar um cara importante, já escreve, depois mostra o handout e reforça o que eles acreditam. Uhum. Na segunda vez, você faz isso que eu estou falando na segunda vez. E quando o cara é importante, você também pode só descrever, ou descrever pouco. Tenta dar essas quebradas na descrição. Essas variações, né? Exato. Para o pessoal saber, principalmente se você está num jogo investigativo, você nunca descreve o mordomo com muita peculiaridade para o pessoal não perceber que foi ele que matou a pessoa, a vítima, entendeu? Por que o clássico mordomo é o culpado, que todo mundo brinca, fala isso? Por que é escolhido o mordomo? Porque o mordomo é a figura discreta. Agora falando de descrição e Exatamente. descrição. Ele sempre passa embaixo do radar, né? Ele passa embaixo do radar, é mais ou menos por aí. Você não quer que alguma coisa que seja discreta. Eu mestrei um jogo, não sei se as pessoas conhecem, que tinha um saco de batata. E esse saco de batata é uma coisa muito mundana. E eu não descrevi muito. Eu só falei que você está nas suas mãos com um saco de batata. Eu não falei que você sente uma presença ali. Não, Uma aura parece. mágica nele. Não, um saco de batata. Entendeu? Então, tentem fazer isso, mas não sejam previsíveis. Da próxima vez que vier alguma coisa que não seja importante, não dê tanta ênfase, para não parecer que é inversão. Porque aí você vai falar de maneira, é um Harris castiçal.
Aí o pessoal, se ele falou que é só um Helles castiçal, então deve ser importante. Não, era um Helles castiçal mesmo. E aí você vai fazendo essa brincadeira e vai É, pegando eles, é entendeu? isso para um jogo de mistério, né? Você sempre deixa o Sim, jogador na ponta da cadeira, porque assim, é o que você falou, né? Ainda mais num jogo investigativo, por exemplo, o jogador ele tá sempre tentando fazer algum tipo de leitura que vai desvendar o mistério, que vai ajudar o grupo a resolver aquele problema, aquele enigma e tudo mais. exato. E aí, quando ele fica tentando fazer essa leitura na figura que traz as informações para ele, que é o mestre, Com né? certeza. Se você padroniza da mesma forma, né, como você entrega as tuas pistas, ou como você anda a tua história, em pouco tempo eles vão sacar o que, que é pista, o que, que é informação relevante, o que, que é informação que eles podem desconsiderar. E aí você variar a tua descrição, a tua forma de descrever, como o Márcio falou, por exemplo, você está jogando uma campanha longa, você sabe que vai entrar um item mega importante. Você até já tem o handout dele pronto, mas você não mostra na primeira sessão. Você diz, vocês acharam um orbe meio vermelho com uma luz arroxeada por dentro? Isso aí. Então você tem imagem dele aí? Não tem imagem dele agora aqui não. Tá lá, bonitinho guardado. Mas você mostra numa outra sessão, sacou? Exatamente. Isso é muito importante. E isso tem a ver também com quantidade de informação que a própria imagem carrega. Seja ela imagem, seja ela um áudio, seja ela, sei lá, se alguém já usou aroma numa mesa de RPG, não sei, paladar, sei lá. Mas o que é importante você ter em mente o seguinte também. Quando você for entregar uma descrição, principalmente se aquela descrição vai ter algum impacto investigativo, geralmente tem, né? Quando o pessoal está muito preocupado com descrição, porque tem impacto de não querer revelar muito ou querer não dar muito ênfase. Não seja preciso demais. Ou entrega muita informação, ou entrega pouca informação. Mas essa muita informação não é de maneira extensa para as pessoas se perderem, não. Entrega muita informação numa patacada só. Como que você faz isso, Márcio? Vou dar um exemplo para você. Uma vez eu fiz uma página inteira de um jornal. Mais uma vez, eu fiz uma página inteira de um jornal. Ali tinha as informações que eu queria, as pistas que eles queriam, só que eles não sabiam. Só que tinha informação pra caraca, era uma página inteira de um jornal. E aí a informação estava muito escondida lá. Estava muito escondida. Os jogadores, eles pegaram aquele jornal e se ativeram a quê? A data. Porque eles estavam desnorteados, eles estavam preocupados em querer saber que data era. E eles não se deram conta que, na verdade, aquele jornal ele não era só um elemento para mostrar para eles em que dia eles estavam. Era um elemento que ia mostrar para eles algumas coisas do jogo e que eles teriam que voltar depois. Algumas referências. Então, excesso de informação também é bom num tipo de jogo investigativo ou algum jogo que você queira fazer esse tipo de mistério, alguma coisa do tipo, tá? E como o Márcio começou a falar, né, você utilizar todos os sentidos humanos, né, para você variar a tua forma de descrição também é muito legal. A gente, principalmente quando está começando, a gente tem a tendência a utilizar só a visão e a audição, né? A gente Uhum. descreve o que os personagens estão vendo e o que os personagens estão ouvindo. Mas a Sim, gente esquece que esses personagens, eles também estão sentindo cheiro, eles também estão sendo tocados ou sentindo textura das coisas, né? Eles também estão provando as coisas nesse mundo. Então a tua descrição, ela também pode levar isso em consideração. Sei lá, para você variar uma descrição de masmorra, por exemplo, para ela não ser sempre na imaginação do teu jogador aquele calabouço clássico com tijolos de pedra e tal, você coloca, sei lá, você varia o cheiro daquele ambiente, dizendo que ele está com cheiro de terra ou com cheiro de água salgada, para eles sim, imaginarem que eles estão em alguma caverna que é próxima de um mar ou coisa do tipo. exatamente. A gente costuma esquecer muito esses sentidos e ele às vezes o pessoal costuma dizer que perfume é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Não é É, à toa que muito da arte da sedução tem a ver com cheiro e tal. Então a gente tem memória olfativa, a gente tem memória de paladar, de gosto. Então, às vezes, você trazer esses elementos para o jogo, isso pode trazer alguns gatilhos, porque o RPG ele tende
a trazer isso, por mais que não seja literal, ele tende a trazer. Ninguém num filme, quando está assistindo numa série, para e fala assim, você agora está sentindo um gosto ferruginoso que não, entendeu? Uhum. Talvez vai ser pela reação de algum personagem e tal, mas se você é aquele personagem está encarnando no mundinho, você precisa ter alguém descrevendo para você isso, e aí que o mestre entra, Isso aí. O, tá? e Uma das coisas que eu gosto também, fala, e Ramon. lembrando, né, que a gente tá falando, o mestre, ele tem que entregar para o jogador informações que ele sozinho não consegue saber, né? O mestre, ele tem a ciência dos acontecimentos no mundo, né? Como você falou. Uhum. O mestre, se eles estão numa caverna perto de um mar, naquele momento, o mestre é o único que pode saber se tiver algum cheiro de água salgada ali. Os jogadores não têm como Sim, saber. Então, sim. você não pode esperar que o jogador traga isso no elemento da descrição dele, né? Isso você precisa dizer para o jogador que o personagem dele sente um cheiro de água salgada. Ele sente, ou se ele provar uma água, o gosto é de água salobra Sim. e tudo mais. É diferente, por exemplo, de quando a gente fala quando o mestre às vezes quer influenciar no que o jogador está sentindo, né? Ou no que o Sim, personagem do exatamente. jogador faria. Exatamente. Outra coisa que me incomoda bastante quando eu vejo alguém fazer descrição em RPG é esperar o momento certo da cena fechar de redondinha para dar uma descrição. Eu É. gosto de vez em quando fazer o que eu chamo de descrição arritmada. Por exemplo, os jogadores estão conversando. E aí no meio da conversa, que nem, sabe como é que é? No meio da conversa, sei lá, no meio da conversa, e os caras estão, sabe? Uhum. Ou até mesmo você dá uma descrição, mas uma descrição off-topic. Como assim? Citando novamente nosso querido RPG que a gente teve de mago no nosso canal. Esse jogo que a gente está falando, a gente falou umas 2, 3 vezes, é esse jogo do saco de batata e tudo mais. Teve um momento que vocês estavam ali, eu loucubrando o que vocês iam fazer e tal, e eu falei assim, eu só quero falar uma coisa aqui para vocês. 6. Só isso que eu quero falar. Uhum. E aí o pessoal ficou, caraca, 6? O que é isso? Eu não descrevi, eu descrevi sem descrever nada. Na verdade, eu não dei uma descrição, eu dei ali um recurso de mecânica que eu iria utilizar ali. Pum, é isso aqui, ó. Entendeu? E outra coisa que também é muito esquisita é a fila organizada de eventos, assim. Acontece isso, acontece isso. Uma coisa depois da outra, exatamente quando a outra termina, acontece outra. Sabe? Às vezes alguém fala um negócio, aí quando a pessoa fala, dá aquela coincidência de aparecer exatamente uma outra coisa que tem a ver com o que o cara falou. Cara, quebra, É, quebra. é igual você Novamente. pensar que uns monstros dentro de uma dungeon, eles estão lá parados esperando um grupo de aventureiros chegar para começar um combate, né? Exato, cara. Descreve que já tá rolando alguma coisa. Descreve que eles acabaram de morrer ou estão defecando. Descreve É. que estão se alimentando. Descreve qualquer coisa. Descreve que um outro grupo que entrou antes acabou de tomar um TPK. Eles acabaram de entrar na hora do TPK. Entendeu? Descreve qualquer coisa que fuja do parecer que eles são o centro do mundo. É que o mundo, todas as pessoas do universo estão aguardando a hora de Exato. interagir com aqueles personagens, né? Exato, entendeu? Quebra, dá arritmia para a tua descrição. Traz uma, sabe, novamente comparando com jazz, eu gosto de jazz, é trazer a quebrada, a música tá no ritmo, tu quebra, você tava contando com uma coisa e do nada você prolonga o tempo, mas ali dá uma marcação, sabe? Joga um tempo estranho ali, em vez de ser um 4x4, um 7x8, sei lá, entendeu? Então, quebra, quebra. De vez em quando dá essa bossa que vai ser sucesso. Isso Beleza? aí. E, por exemplo, para jogos que são mais de terror, né, de suspense, uma coisa que você pode fazer, que funciona muito bem, é você usar a subjetividade para você trazer Sim. esse elemento de coisa que ele não conhece. Isso, obviamente, sem tirar a agência do jogador, né? É. Mas você pode virar para ele e falar: olha, você tá olhando pela janela e você. Não, não, deixa pra lá, você não viu nada, não. É só um. Deve ter sido um galho, né? Isso aí parece, sabe o quê? Sabe quando você está lendo um livro e as letras às vezes vêm inclinadinhas? Aquele momento que a letra vem inclinada,
Ali ele deixa entender, ninguém explica, mas a gente, como lê vários livros, a gente acaba assimilando que aquilo ali é o pensamento do personagem. Mas ninguém nunca explicou isso. Virou um praxe no meio de quem lê e escreve livros, de que quando aparecem umas letras inclinadinhas, ou na descrição do narrador, ou na fala do personagem, é o personagem pensando e invadindo o pensamento dele na descrição, ou no, sabe, se confundindo. Uhum. É mais ou menos parecido com isso, É. sabe? Peraí, tá ouvindo isso? É um barulho estranho, como se fosse algo se arrastando. Vai, toca o barco aí, toca o barco aí. É isso aí. Você descreveu, Você tá entendeu? descrevendo a imaginação dele, né? Basicamente. Exatamente. Isso é muito legal. Você fazer isso, você traz uma caraca, isso aí todo mundo fica naquele susto, assim, você já deu uma... Isso é muito bom tu fazer na cena inicial, na cena arrebatadora, você fazer isso, que você emerge com uma rapidez, você fazer isso. Sabe, o pessoal tá assim, o pessoal tá discutindo, daqui a pouco você joga eita! O que foi? Não, nada não. Um calafrio esquisito que vocês sentiram. Um calafrio, vem um pensamento muito louco na cabeça de vocês agora, mas é da mesma forma que veio, foi, tanto que vocês nem se lembram direito dele. E aí eles, putz, o que tá acontecendo aqui, brother? Eles, sem tirar agência, sem falar que, não, você não vai fazer isso porque você não gosta, não, você não vai fazer isso porque você não quer, não, você não vai fazer, não é nada disso, entendeu? Uma outra forma que você pode fazer isso também, e funciona bastante, você inverte, você fala pro cara, não, então eu vou lá pela janela, aí você fala pra ele, não, tudo bem, você chega à janela, olha pra fora, a rua tá deserta, não tem ninguém, você vê, tem uma árvore na frente da casa, você vê que ela tá com os galhos balançando, só isso, aí o cara volta. Aí depois você descreve, você vira pra ele, fulano, o que você viu era um galho balançando mesmo? Era uma árvore? Aí o cara fala, era. Aí fala, mas tem certeza? Aí não, o ele cara... vai falar, foi o tu que me falou, pô, mas aí ele pode confundir esse... Exatamente, mas o cara fala, mas você me falou que era mas você falou que era uma árvore. Eu falo, mas tem certeza que eu falei que era uma árvore? Aí, entendeu? Tu joga a dúvida pra ele. Se os personagens num filme de suspense, num determinado momento, né, eles, antes de descobrirem o mistério, eles estão perdidos, os jogadores também vão estar perdidos, né, num determinado momento do seu jogo de intriga e de investigação. E isso é bacana. E é uma forma de você fazer essa desorientação de uma forma descritiva. E mais um pouquinho falando de ser imprevisível, a questão da alternância, porque você jogou essa parada da impressão que é uma coisa importante e a beça rolando lá de fora. Aí o cara vai ver. Aí você joga uma descrição chula. Aí, pô, realmente não era nada. Entendeu? Isso aí. E aí o cara volta. É quando ele acha que tu vai ser muito descritivo, você não abre mão da descrição e não descreve muito. E se você tá passando a ideia de que aquilo ali, sabe, você começa a explicar demais o jarro, faz isso de vez em quando, só para deixar o pessoal maluco. Entra na taverna e tem um jarro. Nossa, o jarro, você tá vendo um jarro com umas pedras incrustadas, umas pedras muito bonitas. A taverneira, ela tem um cuidado danado com aquele jarro. Você vê que ela pega com uma reverência e ela vai virando aquele líquido como se fosse algo santo dentro do copo de cada um. Na mesma hora, o grupo já começa a falar, essa mulher tá enfeitiçando as pessoas que estão indo na taverna, tá jogando algum tipo de magia naquele líquido, aquele jarro, é um artefato. Já começa, cara, você deu ali algo para eles mais tarde, a gente já conversou sobre isso, para eles falarem assim, caraca, perdemos tempo numa parada que não era para perder. E eles vão se punir por isso, e você vai ter marcado, a gente falou de marcações no último Aventurando, o último sem ser de miniatura, foi no 11, né? E o cara vai falar assim, caraca, brother, a gente não era pra ter feito isso. A gente perdeu muito tempo com esse negócio e a jarra não era nada. E por que isso é legal fazer? Justamente porque você não se torna previsível. Você usa as descrições a seu favor. Você usa as descrições de forma que a mesa, que os jogadores estejam sempre na ponta da cadeira, estejam sempre se perguntando o que é, o que não é. Eles estão sempre tendo que investigar mais, eles estão sempre tendo que interagir entre si mais, né? Eles vão ter que trocar mais ideia para saber quem são os inimigos, quem são os amigos e coisa do tipo.
Você Sabe o que não. que é agoniante, Ramon? Hum, Desculpa te interromper, mas eles vão ficar com aquela sensação de caramba, não dá pra contar com a descrição do mestre, brother. é. Então, eles ficam com a sensação de que não será tudo dado pra eles, assim. É, Não é exatamente. aquele lance que a gente fala, né, que o mestre não é no caso, né, fala muito que o mestre não é PlayStation. É uma coisa nesse sentido, tipo, o mestre não vai te entregar tudo, você também vai ter que pensar nas tuas descrições, você também vai ter que trazer coisa que você vai pensar na sua forma de descrever e tudo mais, porque simplesmente não vai ser tudo entregue. E tem uma outra questão aí, né? O mestre ele vai descrever, mas ele também tem que botar na balança o filtro dos olhos, que nem todo jogador enxerga o mundo igual o personagem, na verdade. Tu tem que descrever não para o jogador, tu descreve para o personagem. Tu descreve para o jogador como o personagem dele está interpretando, decodificando aquele cenário. Então é isso, a gente precisa ter essa coisa do despistar, de jogar mais, jogar menos, e aí o pessoal fica naquela noia, sabendo que o personagem dele também pode decodificar as coisas de maneira errada. Uma coisa que eu não pus na pauta, eu lembrei aqui agora, e faz parte dessa coisa da descrição, que eu fiz em Mago também, que é a questão da descrição tardia. Uhum. Da mesma forma como você rola a furtividade tardia, você também pode descrever tardiamente alguma coisa, E como é que entendeu? funciona? Dependendo da situação, você vai precisar fazer isso. Vamos supor que você encontrou alguma coisa, mas o teu personagem teve uma amnésia. Uhum. O teu personagem teve uma amnésia, tá? Ou então você sabe que essa amnésia vai acontecer ainda. Você não vai descrever essa coisa. Você vai descrever ela depois. Se ele teve contato, cara, você sente que o teu bolso tem alguma coisa, tal, tal. Você desconversa. Você vai dar importância para essas coisas depois que ele sofrer aquele tipo de trauma, aquele tipo de. Eu não estou aqui falando que você tem que contar, porque isso aí é mais um evento. Um evento maior do que os jogadores, um evento que não é para tirar a agência do jogador, mas é um relógio, alguma coisa do tipo, tá? Não estou falando para ser uma coisa forçada. Mas se isso acontecer, de fato, é inevitável acontecer, você sabe que vai acontecer, é nessa hora, quando vocês Uhum. estão na amnésia, que você mostra as fotos daqueles personagens que você só descreveu, que você mostra o handout daqueles objetos que você só descreveu, entendeu? Sim, sim. Você entrega depois pra ele o handout, né, referência visual, depois que ele passou por essa E aí experiência. entrega só o handout. Porque pro cara desmemoriado, aquele rosto é só um rosto. Você não sabe o que ele passa, é uma coisa fria. Então você Uhum. mostra só o handout. Como você descreveu antes e não descreveu tão bem, talvez, ele não vai conectar a imagem com a descrição. Ele não vai saber Então quem é você quem, né? Exato. Ali. Então você vai conseguir ter um personagem desmemoriado sem precisar esse tempo de que ele tinha de memória tá fora do jogo, ele teve dentro do jogo. Então a descrição pós é importante também. Lhe trago a pergunta de por que, se tratando de terror, a pessoa não pode tentar ser o Edgar Allan Poe. Então, botei aqui um título bem intrigante na pauta que é Um Cuco é melhor do que um Edgar Allan Poe. Primeiro e óbvio que você nunca vai ser um Edgar Allan Poe. Mesmo que você pode ser melhor. Exagerando aqui, mandando caramba, pode ser melhor. Por que eu não Igual posso ser o ninguém cara de nunca. guerra? Você pode, só que você vai ter que treinar muito, vai ter que Agora, ralar igual. muito pra ser, Isso. né? Mas igual nunca ninguém é igual a ninguém. Então, mas vamos lá, na maioria não vai conseguir ser igual um Edgar Allan Poe. Então é melhor você ser um cuco irritante. Como assim um cuco irritante? Eu vou dar um exemplo para você. Você ser previsível é diferente de você ser repetitivo. Você pode ser repetitivo, sem ser sacal e fazer repetição apenas por repetição. Vou dar um exemplo para você. Vocês estão numa sala. Ao entrar nessa sala, você percebe uma certa umidade agressiva tentando arrombar suas narinas. Elas estão entrando de ariete pelas portas da sua narina. O chão parece meio mole, meio macio demais. Na verdade, é um tapete mofado que você pisa. Você entra na sala. Tic-tac, 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 tic-tac. O que você faz? E aí você vai dizer o que você vai fazer. Eu vou investigar a gaveta. Eu vou na cômoda que tem a tal gaveta e tal. Tic-tac, 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 tic-tac. Aí, porra, tem um relógio, Márcio, aqui.
Aí ele, cara, você não tá vendo o relógio, não. Olha a doideira. É pra deixar o jogador já maluco também. Já maluco. A ideia é essa, entendeu? Cara, mas como que é o som desse relógio, assim? Ele é muito alto, ele é muito... Como é que é? E aí você pode deixar o jogador no vácuo. Tic-tac, 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 tic-tac. Ele pode achar que você tá falando baixo porque, sei lá, vocês estão jogando na mesa da sala e a tua irmã, tá dormindo, a tua mãe tá dormindo no quarto, você tá falando baixo por causa disso, ou simplesmente ele pode deduzir que realmente tá baixo porque o som é baixo. Não sei, não importa. O que importa é que o jogador tá intrigado. Isso É aí. melhor você ser um cuco esquizofrênico, um cuco maluco, um pica-pau no lugar do cuco, desenho clássico, pica-pau sai do relógio, É. do que você tentar ser o Edgar Allan Poe eloquente, o Lovecraft que descreve a cor vindo do espaço. Cara, não. Seja estranho, que é mais fácil. Se for estranho e irritante na descrição, Porque o jogador ele vai estar prestando pelo menos atenção nisso, ele não vai estar olhando o celular ou mexendo no Instagram e tudo mais, isso né? falando em jogos de mistério. Sim. Voltando para o exemplo mecânico, isso funciona inclusive em descrição mecânica. Quando eu falei, só quero falar uma coisa, 6. Passou um tempo, vocês continuaram, tal, eu interrompi do nada de novo e falei 7. Aí vocês, caraca, o que está acontecendo aqui, tal. E aí vocês continuaram, ficar, peraí, gente, vamos para atenção, isso aí é o quê? Aí começaram a deduzir achando que era quantos turnos faltavam para não sei o quê, mas era crescente o número. Aí começou a elocubrar, meio que no off-topic, meio no metagame, e isso foi legal, porque a sensação meio dread, daquele jogo dread de empilhar pedrinhas, né? Porque o objeto, o jogo, ele passa a ideia da tensão que está no jogo por trás do jogo. Então é meio parecido com isso. Então, essa é a intenção. É você realmente criar tensão no jogo, mesmo que essa tensão seja no metagame. E assim, pra gente encerrar o episódio de hoje, né? Acho que a dica principal, né? A forma que você pode melhorar suas descrições e aprofundar no que a gente falou aqui e ter mais ideias é ler muito, né? Você ter referências, você construir o seu repertório. Você gosta de jogar Cthulhu, então vai ler contos de Cthulhu, contos do Lovecraft ou outros autores que escrevem sobre mitos. Vai assistir filmes de suspense. Você gosta de jogar medieval. Vai ler Bernard Cornwell. Vai ler a galera que está escrevendo livros de fantasia medieval. Tem muito livro de fantasia nacional muito bom. Sim. Vai ler Eduardo Spohr, vai ler o Caldela, vai ler o Dracon, sabe? Tem muita gente bacana para você ter ideias de como descrever as coisas e não ficar sempre utilizando as mesmas frases. A gente poderia usar essa recomendação para filmes e séries também, mas só que nos livros é muito mais fácil você conseguir detectar alguma estratégia de narrativa. E porque o livro, ele fala com você utilizando só a descrição, né? O livro, aliás, raramente você tem quadrinhos, né? Mas livro, raramente tem uma figura para ilustrar o que você está vendo. A sua imaginação, ela está sendo criada com as letras, com as palavras ali no livro. E é basicamente o que você vai utilizar na sua mesa de RPG. Isso. Então pega aquele jeito que o cara... Vamos supor, como é que seria uma descrição tipo Saramago? Saramago não usa vírgulas, nem usa pontuação, é direto. É uma loucura. Como é que você faria isso num RPG? Você falaria sem parar durante um bom tempo? Cuidado. Da mesma forma como é difícil escrever assim, é difícil tentar emular isso num RPG também. Entendeu? O R.R. Martin, ele fez um tempão o pessoal não saber que o Fedor era o Greyjoy lá, que eu esqueci o nome. Porque no livro é fácil você esconder isso. Na série você tá vendo, né? Agora no livro aparece um personagem, você não sabe quem é, depois você descobre, caraca, é o Greyjoy que tava desaparecido, virou o Fedor, cara, e tal, porque você tem como fazer. Como você emularia isso num RPG? Da forma como eu falei pra você, fazendo 2 tempos de descrição diferentes, descrição falada, depois mostrando handout, poderia ser dessa forma. Entendeu? Isso aí. Então, busquem isso.
Dúvidas, revejam esse vídeo. Em breve estará postado no nosso canal no YouTube. E acho que é isso. Acho que conseguimos sanar algumas das dúvidas. Primeiro do nosso querido seguidor lá no YouTube, que fez a pergunta, e aí eu falei, tá aí, vamos lá, vamos fazer um tema. E eu acho que de muitos outros que vão aparecer depois aqui, querendo saber um pouquinho mais sobre imersão, querendo saber um pouquinho mais sobre a descrição para um RPG imersivo. Exatamente. Se você quer trazer um tema pra gente discutir aqui no Aventurando, então deixa aí nos comentários, fale com a gente, pode ser que ele entre na pauta e vire um programa, quem sabe. Valeu, gente, tamo juntos, até a próxima. Forte abraço, galera.